Olá, olá, bom dia para quem é do dia, boa tarde para quem já almoçou, boa noite para quem está assistindo a gente agora. Aqui é Ana Madiarim e estou nessa semana realizando um novo projeto chamado a Live do Livro. E nesse horário, todos os dias desta semana, no horário do almoço, nós estamos lendo um livro e interpretando alguns aspectos da leitura e também aplicando processos da desprogramação neurobiológica, da DNB, para liberar as crenças limitantes que nós carregamos conosco ao longo de vidas e que muitas delas estão aqui sendo apresentadas neste livro que nós estamos lendo, O Poder de Ser Imperfeita. Esse livro foi escrito por Jessica Honegger. Ela é uma estudiosa e também uma discípula, de Brené Brown, que é, por sua vez, uma especialista que estudou por mais de 20 anos o tema da vulnerabilidade. Fez várias pesquisas com homens, mulheres, muito bom o conteúdo da Brené Brown. Caso você ainda não conheça, ela tem vídeos gravados no TEDx, palestras no TEDx, tem no YouTube, tem no Netflix um documentário muito legal. Então super recomendo também para agregar valor a essa leitura que nós estamos fazendo aqui hoje. Então eu vou só escrever aqui embaixo o nosso conteúdo aqui, live do livro, para que as pessoas que vão chegando aí aos poucos possam se conectar conosco, entender o que está acontecendo e dar sequência aqui nos acompanhando nesse processo. Nós fizemos uma leitura já, uma parte da leitura ontem, que ficou gravada aqui no perfil. Então, se você está chegando aqui agora, por um acaso, nessa live, saiba que tem uma parte anterior do livro já salva, já gravada aqui no meu perfil. E hoje nós vamos começar o capítulo 1 da parte 1 do livro. São 3 partes, como eu falei ontem, e então a gente leu a introdução ontem, interpretou, aplicou processos de desprogramação neurobiológica para liberar, então, as crenças que nós trazemos e que o livro nos mostra, muitas delas. E hoje, então, começamos essa nova etapa. Então, quero convidar vocês a acompanhar comigo essa leitura e quem estiver aqui ao vivo e for entrando ao vivo ao longo da live, se quiser deixar suas perguntas, comentários ou interagir aqui conosco, vai ser um prazer para mim a gente partilhar essa energia e criar mais espaço na nossa consciência para que nós estejamos mais conscientes da nossa consciência, tá bom? Então sejam muito bem-vindos e vamos lá, vamos continuar a nossa leitura. Essa parte 1, ela começa com o capítulo chamado Escolha Coragem. Coragem é estar morrendo de medo, mas ainda assim selar o cavalo. Uma frase de John Wayne. É o verão de 2017 e nosso grupo acabou de chegar em Uganda, voltando ao lugar de onde toda a Noonday Collection começou. Ouço a batida dos tambores à distância e meu coração entra no ritmo dos percussionistas. Nosso grupo veio de todos os cantos dos Estados Unidos. Empreendedoras sociais da Noonday, na Noonday elas são chamadas de embaixadoras, que conseguiram algumas metas marcantes em vendas para chegar a este momento. E finalmente colocaram um rosto nos nomes dos artesãos que conhecem apenas por fotografias. A natureza surreal do momento me atinge no momento em que descemos da van na estrada de terra batida que leva às oficinas de adereços. É um percurso que, há 7 anos, eu não poderia ter imaginado encolhida no meu quarto de hóspedes com nada mais que um punhado de colares feitos com contas de papel. Esgueiro-me por trás do portão antes do restante do meu grupo e sou recebida por uma enxurrada de abraços apertados, saias farfalhantes e risadas felizes. Conforme as embaixadoras surgem e são envolvidas nesse desfile comemorativo,
Digo a elas que resistam à vontade de pegar seus celulares e fotografar. Apenas se façam presentes. Insisto, erguendo a voz acima da música. Não quero que percamos 1/100º de segundo dessa experiência. Enquanto percorro os rostos familiares dos meus amigos artesãos, Mama Chan, com seu sorriso absurdamente luminoso, Bukênia, sempre com ar brincalhão no rosto, Latifa, com seu sorriso ansioso, Caleb, com seu aperto de mão vigoroso, Roseta, com o cabelo recém-cortado, Mama Jabal, com um lenço sempre na cabeça, e Nakato, com a expressão tímida. Penso na longa jornada que trilhamos todas juntas. 7 anos atrás, eu não podia me imaginar começando um negócio que promoveria uma sororidade global. Meu pequeno negócio de adereços se tornou maior do que um dia pude sonhar. Para quem está chegando aí agora, muito bem-vindos. Estamos aqui na leitura, então, da parte 1, capítulo 1, do nosso livro que começamos ontem, tá? Então, se você está chegando aqui agora, dá uma olhadinha aqui no meu perfil para você assistir e receber os processos de DNB da primeira parte do livro, tá bom? E continuando aqui. Depois do primeiro bazar, as coisas realmente decolaram. As mulheres demonstraram um crescente interesse. Fiz inúmeros outros bazares e o negócio despontou como algo real. Passados alguns meses de trabalho, a demanda aumentou não apenas em Austin, mas em outras cidades do país. Comecei a sonhar com como seria exercer essa atividade com outras pessoas impactadas pela fome como eu. Deduzi que se eu pudesse me multiplicar, então os negócios também se multiplicariam. Estava determinada a verificar se estava certa. Mas antes de ter uma chance de começar a recrutar, recebi um e-mail de uma mulher em Seattle que dizia ouvido falar na Noonday por meio do blog de adoção de outra mãe. Ela escreveu: Meu nome é Sarah. Estou interessada em fazer um bazar da Noonday, mas também gostaria de saber se seria possível fazer mais do que isso. Estou interessada em trabalhar com a sua empresa para organizar bazares da Noonday na região de Seattle, ter uma renda para a adoção da minha própria família, ajudar outros a levantar fundos e fazer diferença na vida das mulheres de Uganda e ao redor do mundo. Como você, tive a oportunidade de viajar e de ser voluntária em vários lugares, tais como Argentina, Guatemala e Paquistão. Sou apaixonada pelo modelo de negócios que não se limita ao lucro e ficaria animada em trabalhar com a sua empresa. Você estaria interessada em conversar mais a respeito disso? Olha só que interessante, né? Quando a gente quer criar um espaço, quando a gente quer movimentar uma energia, quando a gente tem uma vontade, um desejo e se permite vivenciar esse desejo, essa vontade, esse propósito, a gente cria condições para isso, né? E aqui o e-mail da Sarah traz exatamente isso. Ela falou com o coração, né? Ela se comunicou com a Jéssica através de e-mail, trazendo a verdade do coração dela, que ela queria realmente compartilhar e partilhar, né? Ser uma parte integrante daquele movimento que não visava só lucro, mas visava um propósito maior, né? De ajudar outras famílias, de ajudar a si próprio. Então, quantas vezes, né, nos falta coragem de dar o primeiro passo? A gente pode agora desprogramar e atualizar tudo que nos impede de dar um primeiro passo em direção a um projeto que pode se tornar grandioso, mas que se a gente não der o primeiro passo, a gente nunca vai saber? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, né? Quantas vezes nós nos impedimos por falta de confiança mesmo, né? Quantas vezes nós nos barramos, quantas vezes nós nos limitamos aquilo que a gente já está acostumado no dia a dia, porque, enfim, tem um certo conforto ali, mas esse conforto é desconfortável
e nos impede de alçar voos maiores para os quais o nosso coração lá no fundinho realmente chama. Podemos desprogramar e atualizar tudo o que nos impede de acreditar nesse chamado mais profundo do nosso coração? Sim, por favor? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Toda mentira que nós compramos em algum momento desta vida ou de vidas passadas, de que nós não somos capazes de grandes sonhos, de que sonhar grande é para quem tem dinheiro, para quem é rico, de que sonhar grande é para quem é empreendedor ou para quem tem um tino empreendedor, de que sonhar grande é só para quem já tem um caminho traçado nessa direção. Podemos desprogramar e atualizar toda essa mentira que a gente comprou e abrir espaço para um novo olhar acerca da nossa potência de realizar qualquer coisa que a gente escolha realizar? Sim? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E vamos continuar, vamos na leitura. Bom, aqui a Sara então mandou esse e-mail, né, para Jéssica, e ela termina o e-mail dizendo assim: você estaria interessada em conversar mais a respeito disso? E a Jéssica, né, continua escrevendo aqui: bom, estaria. Sara e eu começamos a trocar e-mails, explorando um modelo de compensação para esse acordo repentino. E em cerca de 2 meses, ela se tornou a primeira embaixadora da No Day Collection, organizando o primeiro bazar da No Day fora do Texas. Minha visão estava começando a se espalhar, e logo mais mulheres se dispuseram a abrir seu próprio negócio No Day. Sem perceber, elas tinham se tornado as primeiras embaixadoras oficiais da empresa. Nos 7 anos seguintes, a No Day Collection cresceria a ponto de incorporar parceiros artesãos da Guatemala. Só um pouquinho, gente. Da Guatemala, na Etiópia, no Quênia, em Ruanda, no Equador, no Peru, na Índia, no Vietnã, no Nepal, no Afeganistão e mais. Acrescentaríamos embaixadoras em cada estado dos Estados Unidos e venderíamos quase 2 milhões de acessórios, encaminharíamos mais de 600 mil pedidos e levantaríamos mais de $500 mil para famílias adotivas, por meio de bazares para angariar fundos de adoção que continuamos a organizar até hoje. Então, olha só como aquela pequena ação dela 7 anos atrás se tornou grandiosa a ponto de impactar a vida de milhares de pessoas, né? Então, só para reforçar para você que está chegando agora, nós estamos fazendo a live do livro, que é esta leitura, O Poder de Ser Imperfeita, da Jessica Honegger. Nós estamos na parte 1, no capítulo 1. Já lemos a primeira parte da introdução, que está salva aqui no meu perfil, no dia anterior, aqui nos posts, é só você dar uma olhadinha, tá bom? E aqui a gente lê, a gente conversa sobre o assunto, sobre o tema e aplica a desprogramação neurobiológica para liberar as nossas crenças e abrir mais espaço para a nossa expansão, para a nossa coragem de, seja lá o que for, fazer. Com medo ou sem medo, fazer. Vamos continuar. Em Uganda, enquanto vejo minhas amigas artesãs dançarem, reflito sobre como Jália e eu estávamos esperançosas, 7 anos antes, em relação às possibilidades dessa pequena empreitada. Contudo, eu estava ciente e então que cada uma de nós tínhamos assumido sérios riscos para que essa empreitada se realizasse. Embora a ideia tivesse ganhado força para falar a verdade, a maior parte do tempo eu me sentia profundamente incapaz de assumir a liderança. Tudo que nos impede de assumir a liderança de um projeto, de envolver outras pessoas, de motivar outras pessoas, de ser um exemplo para outras pessoas. Podemos agora desprogramar e atualizar tudo isso e abrir espaço para assumirmos o nosso poder, o nosso papel, o impacto que a gente pode criar nas pessoas em nossa volta? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Embora estivesse apaixonada pelo sucesso do meu negócio, continuava com muito medo.
Imaginava se o resultado seria um fracasso ou um sucesso, e passava muitas noites acordada, me preocupando com as duas possibilidades. O fracasso significaria a perda do ganha-pão e talvez um desperdício de todo aquele tempo e esforço. O sucesso significaria mais responsabilidade e uma mudança dramática na maneira como eu empregava o meu tempo. Menos Play-Doh e mais PowerPoint. Play-Doh é um programa de decoração lá dos Estados Unidos. Será que eu era realmente qualificada para tocar uma empresa global? Meu currículo respondia com um enfático não. Seria capaz de ser uma mãe cuidadosa e atenciosa e ao mesmo tempo comandar a empresa? Quantas vezes a gente dá ouvidos, àquela parte de nós que se acha incapaz ou incompetente para. Podemos desprogramar e atualizar tudo isso e tudo que nos impede simplesmente de ser quem a gente é e dar um passo de cada vez, porque quando a gente dá um passo, o universo coloca o chão. Podemos desprogramar e atualizar tudo isso agora? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Durante esse período de incertezas do outro lado do mundo, Djália também tinha feito um ato de fé em nossa parceria, contratando seus primeiros funcionários, todos eles pessoas que viviam em extrema pobreza e cujo sucesso eu me sentia responsável. Era dolorosamente claro para mim que, se eu falhasse nessa empreitada, haveria mais coisas em risco do que apenas o meu sucesso pessoal. Em momentos de desespero, esse único pensamento me impediu de desmoronar. Olha só. Ele alimentou minha sincera crença e reforçou minha determinação de que nada me impediria de construir aquilo que eu estava criando, nem o desespero financeiro, nem a exaustão de ser, até então, mãe de 2 crianças com menos de 3 anos, nem o cinismo da venda direta, nem qualquer tipo de probabilidade desfavorável. Se era para eu fazer aquilo, não dava para esperar que meus medos se dissolvessem. A coragem me colocou contra a parede e acabei por aceitar seu desafio, independentemente de qual pudesse ser o custo disso. E também o resultado, Quantas vezes a gente deixa de fazer alguma coisa por não acreditar lá naquele resultado que você projetou lá na frente, Ou seja, quando pensamos que o sonho é grande demais, muitas vezes nós nos limitamos na nossa ação de hoje e permitimos que o medo tome conta, Então, podemos desprogramar toda a expectativa do futuro que nos mantém presa no passado e nos impede de agir no presente? Sim, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Um dos meus pensadores e mentores preferidos, Andy Crouch, tem um ditado que minha família adotou. A única coisa que o dinheiro pode comprar é plástico bolha. A única coisa que o dinheiro pode comprar é plástico bolha. O ensinamento de Andy é dirigido, sobretudo, a norte-americanos que, tendo nascido aqui, estão entre os mais abastados do mundo. A opulência e o privilégio podem ser usados para fins incrivelmente bons, e espero que no final deste livro você tenha despertado para o poder que seu privilégio pode exercer, mas também pode nos isolar das melhores e piores coisas que a vida pode nos apresentar. Sei que ter nascido em um bairro abastado de pais brancos e com recursos, com certeza me afastou da realidade do racismo, da pobreza e das injustiças enfrentadas por muitas pessoas em todo o mundo diariamente. Por mais que Joy e eu estivéssemos nos sentindo quebrados durante nossa derrocada imobiliária e durante o percurso de adoção, não estávamos vendendo nossa tão preciosa Bíblia encadernada para conseguir dinheiro para a única refeição que nossa família teria naquela semana. Algo que Djália e Daniel tiveram que fazer uma vez. Sempre fui apaixonada por seguir em frente na vida,
sair da minha zona de conforto, avançar em meio aos meus temores, seguir mesmo com medo. E, no entanto, até eu reconheço que existem inúmeros benefícios em ficar parada. Conforto, segurança e sofás aveludados, para citar alguns. Veja a Netflix, por exemplo. Existe algo mais gratificante do que se enfiar em um sofá confortável, o controle remoto em uma das mãos, o smartphone na outra, assistindo a maratona de Friday Night Light e dando uma olhada nos feeds de uma rede social? Conforto, proteção, segurança, concordância. Ela esqueceu da pipoca aqui, né, gente? Porque a pipoca também ajuda muito, né? Chame isso de o canto da sereia da poltrona reclinável. Quando estamos sentados, é impossível cair. Você não concorda? Meus próprios filhos, por mais que possam ser propensos a se acidentar, nunca quebraram um braço vendo TV. Então veja só, quando você não assume o risco, você se mantém na zona de conforto, que até um certo momento, ok, mas depois começa a doer as costas, né? Começa a se tornar bastante desconfortável. E aí, quanto mais nós tivermos acostumado com aquela zona de conforto, é um tanto mais desafiante sair dela. Não é impossível, mas é um pouco mais desafiante. Por isso, seja lá o que for nesse momento que você esteja fazendo, experienciando, trabalhando, movimentando, e que não está mais atendendo as tuas expectativas, não está mais te fazendo feliz, não está mais te deixando confortável aonde você está, mude, faça alguma coisa, ainda que seja uma pequena ação, mas tome a coragem e tome essa pequena ação. Faça algo para mudar essa frequência, mudar essa energia, mudar esse ambiente, mudar esse espaço. E se você ainda não consegue mudar nada fora desta situação que está te incomodando, comece mudando alguma coisa na tua casa. Muda o móvel de lugar, dá uma revisada no seu guarda-roupa, movimente, ative a energia da mudança. E isso vai te ajudar a mexer, né, nesse campo energético, para que você possa chegar ali na frente, naquele lugar que você já sente e já sabe que precisa ser mudado, tá bom? Então vamos continuar aqui. É tentador embrulhar nossas vidas num plástico bolha. Olha aí, ó. Camadas e mais camadas de proteção significam que permaneceremos inteiros até o final. Nós nos embrulhamos em medo, em isolamento, em taças de vinho noturnas, ou em nosso querido feed do Instagram, ou ainda no Netflix, ou em tantas outras coisas que nos mantém presos na prisão que nós mesmos criamos, né? Evitamos assuntos reais, que envolvam pessoas reais, que vivem no mundo real. Por quê? E se eu me machucar? E, no entanto, o que essa estratégia rende para nós? Uma vida de tédio, falta de impacto e uma morte espiritual. Uau! Poderoso, né, gente? Em meio a uma segurança nunca antes vivenciada pelo mundo, Andy escreveu: o maior esforço espiritual enfrentado por muitos de nós é estar disposto a nos livrar do nosso plástico bolha. Sabemos que, do lado de fora da nossa casa, algo muito mais compensador está à espera, mas em vez de irmos atrás dos desejos do nosso coração, gastamos nossa energia num modo de defesa, tentando evitar decepções, traições e dores. Algo em nós se agarra a esses lugares de segurança e dificulta que fiquemos em pé, mesmo que algo mais profundo dentro de nós deseje se levantar para finalmente progredir. Então, podemos agora desprogramar e atualizar toda a ação que nós mesmos criamos de nos envolver no plástico bolha, acreditando que isso pode nos proteger de alguma forma da vida, enquanto deixamos de viver a vida como ela realmente merece ser vivida? Podemos desprogramar e atualizar tudo isso agora, por favor? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todo medo que nós criamos
da expectativa do futuro, daquilo que ainda nem aconteceu, e nos mantemos presos no passado, um passado que também já não está mais funcionando, e esquecemos de viver a única coisa que a gente realmente tem, que é o presente. Podemos desprogramar e atualizar tudo isso agora, por favor? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. Todas as vezes que nós nos agarramos a esses lugares de aparente segurança e que na verdade dificulta a nossa condição de nos manter de pé, mesmo diante de algo profundo dentro de nós que grita para sair, grita para ser, grita para fazer. Podemos desprogramar e atualizar tudo que nos impede de tomar ação, de ouvir o nosso coração, de ouvir o chamado e simplesmente seguir esse chamado. Podemos desprogramar e atualizar tudo isso agora, por favor? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E vamos agora para a partezinha final. Aqui no sofá, você e eu, é impossível darmos um passo em falso. É impossível quebrarmos um dos membros aqui. É impossível nos envergonharmos. E, no entanto, aqui é onde eu posso gentilmente puxar aquele seu cobertor confortável. Bem lá no fundo, sabemos que fomos feitos para algo a mais, para algo maior, muito maior. Minha motivação inicial para escrever esse livro dependeu de uma única ideia. Tem um mundo todo lá fora implorando para que usemos a oportunidade que nos foi dada para criar oportunidade para os outros, de modo que nós, todos nós, possamos florescer. Assim, embora o conforto possa acenar para nós, escolher a coragem sempre será a estrada para o impacto. Servir, né, gente? Nossa grande missão na Terra. Servir. Quando saímos pela primeira vez da nossa zona de conforto para abraçar nosso mundo expandido, uma pequena, mas significativa revolução acontece dentro de nós. Uma vez que injustiças antes invisíveis se justapõem à realidade do plástico bolha. Mesmo agora, quando relembro o dia em que meus olhos adolescentes se abriram pela primeira vez para a dura realidade enfrentada por tantas pessoas em nosso mundo, consigo sentir novamente o peso disso me atingindo, como se eu estivesse mergulhando em água gelada depois de ter passado toda a minha vida confortavelmente aquecida. Quando eu tinha 15 anos, me inscrevi como voluntária em uma viagem ao Quênia com a minha igreja. Ali, no leste da África, eu testemunharia os obstáculos enfrentados por muitas pessoas vivendo na pobreza e veria, sob nova perspectiva, a quantidade de recursos que eu tinha à minha disposição. Quando cresci, muitos adolescentes ganhavam carros novos no seu 16º aniversário. Amigos passavam os finais de semana dirigindo seus 4x4 pelas fazendas que tinham sido herdadas por gerações no Texas, e a vida transcorria em torno dos eventos sociais, da festa de Santo Antônio. Era algo muito diferente do que eu via no Quênia. Meu mundo estava prestes a ser abalado. Quando o grupo da minha igreja aterrissou em Nairobi, assimilei a cidade agitada. Em meio ao ambiente atordoante, destacou-se para mim a imagem de uma mulher, sendo impossível não perceber o contraste dos seus olhos vivos, tendo como pano de fundo uns buracos empoeirados e puxadinhos com telhados de metal ondulado, um por cima do outro, até onde a vista alcançava. Havia um conjunto de prateleiras de madeira improvisada, mantidas firmes por galhos de árvores serrados que sustentavam uma lona bem gasta. Colocados precariamente nessas prateleiras, mas com firme propósito, haviam cestos de frutas e vegetais, tomates, bananas, abacates, mangas, batatas e repolhos. Seus tons vibrantes chamavam a minha atenção. Uma das minhas amigas quenianas me explicou que aquela mulher era uma nova comerciante e que sua barraca movimentada se tornara viável mediante a um empréstimo
de microcrédito que ela tinha recebido há pouco tempo. Obviamente, seu marido, um homem abusivo que bebia qualquer ganho que trouxesse para casa, proveniente de bicos, não estava sustentando os filhos. Então ela decidiu agir por conta própria. Imediatamente senti-me inspirada pela atitude daquela mulher. Embora nossas vidas e motivações fossem muito diferentes, eu também tinha um comichão empreendedor. Das barracas de bijuteria que montei quando menina, onde vendia minhas bandanas tiara, feitas à mão, e brincos, aos simples acampamentos de um dia que promovi durante o Junior High, em meu bairro, para alunos do ensino básico. Sempre me senti atraída pela ideia de multiplicar quaisquer recursos que tivesse em muito mais. E aquela mulher pegou o que lhe havia sido dado e estava lidando com aquilo da melhor forma, transformando simples frutas e vegetais em empoderamento econômico. Aos 15 anos, eu não teria acreditado se me dissessem que um dia eu voltaria àquela mesma rua, adulta, oferecendo oportunidades empreendedoras para outras quenianas que moravam em favelas. O fato de a Nandei atualmente ter parceria com 85 talentosos trabalhadores de metal em Nairobi é um dos mais doces acasos que já conheci. É um maravilhoso lembrete de que você e eu podemos lançar mão dos recursos que recebemos e investi-los para o bem neste mundo. Sim, tais investimentos terão um custo, conforto, segurança, controle, mas o impacto não resulta de quem se instala no sofá, certo? Ele vem daqueles com coragem imperfeita, que escolhem seguir mesmo com medo. Da mesma maneira que uma criança aprende a andar, andando, conseguimos caminhar com coragem apenas quando ficamos em pé e caminhamos. Então aqui a gente encerra o primeiro capítulo da parte 1, exatamente com uma frase que eu gosto de repetir, né? Quando a gente dá o primeiro passo, o universo coloca o chão. Então, tudo que nos impede nesse momento, nesse aqui e agora, de dar o nosso primeiro passo em direção a um sonho, um projeto, uma viagem, seja lá o que você deseja realizar, tudo que nos impede de dar o primeiro passo em direção a esse sonho. Podemos agora desprogramar e atualizar e abrir espaço para essa coragem que existe lá no fundo do nosso coração e que é o que verdadeiramente nos motiva a todo dia abrir os olhos e agradecer a vida? Podemos desprogramar e atualizar então? Desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza. E é isso por hoje, queridos, queridas, amados, amadas. Obrigada por essa companhia, por essa parceria, por estarmos juntos aprendendo, nos inspirando, desprogramando, expandindo e nos inspirando mutuamente a servir a esse planeta, servir ao próximo, porque quando a gente dá, a gente recebe, né? Quando a gente dá, a gente recebe. Então lembrem sempre disso. Quanto mais você der, porque você já tem, mais você vai receber. Quanto mais razões você encontrar para dar, mais razões infinitas o universo, Deus, o Criador, terá para te presentear. Então, amados e amadas, eu agradeço, porque eu sei que eu estou dando nesse momento que eu tenho de melhor e com toda certeza estou recebendo muito também. E espero que para cada um de vocês essa alegria de poder servir se manifeste profundamente. Um grande beijo, nos encontramos amanhã novamente nesse horário para continuar a nossa leitura. Até mais! Não esqueça de comentar, de partilhar, para que o Instagram possa divulgar aqui essa nossa live para mais pessoas, tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.